Olá, sou Natália Cora, aqui do Comercial da Sparta, estou com o Ulisses Neme, o nosso CEO, para falar um pouco sobre os nossos 3 fundos listados, o Juro 11, o CDI 11 e o CRA 11. Dá para investir nos 3? E bom, vamos começar explicando primeiro o que é cada um deles. Ulisses, fala um pouco para a gente o que é o Juro 11, o CDI 11 e o CRA 11. Você tinha falado que eu tinha 30 segundos, né? Tá bom. Rápido. Então, o Juro 11, ele é um fundo que investe em debêntures de infraestrutura, isento de imposto de renda, atrelados à inflação. O CDI 11 é igual, só que atrelado ao CDI. E o CRA 11, ele é um fundo, um FIAGRO, então ele investe em títulos do agronegócio indexado ao CDI. Todos isentos de imposto de renda, no caso do CRA 11 só para os rendimentos, mas no caso dos de infra para ganhos de capital e rendimentos. Boa. E aí a gente está falando de 3 fundos listados, 3 fundos que pagam dividendos, se propõem a pagar dividendos mensais. Existe ganho na diversificação dos 3? Dá para investir nos 3? Com certeza. Eu invisto nos 3. Eu acho que é importante, na verdade, você diversificar e assim, talvez até o imobiliário, que a gente não tem aqui na Sparta, talvez até o imobiliário entre na conta também para diversificar, porque é outro fator de risco. Então vamos lá. O Juro 11 e o CDI 11, eles são fundos de infra, né? Então, talvez um risco que existe aí é o risco regulatório, né, dos setores, né, de infraestrutura, por exemplo, né? Já quando você vai para o agro, o risco climático me vem na cabeça, assim, acho que das pessoas de maneira geral, né? Então, e no imobiliário já é outra coisa, por exemplo, né? Então, outro fator de risco. Então, acho que tem uma diversificação por serem setores, né, ativos totalmente diferentes entre eles. Aí, quando a gente pega o Juro 11 e o CDI 11, por exemplo, é o que eu falei, um é atrelado à inflação, que é o Juro 11. O CDI 11, como o próprio nome diz, é atrelado ao CDI. Então, assim, o comportamento entre eles dá para resumir. O CDI não tem volatilidade quase nenhuma, tem uma consistência muito grande, só que, assim, é aquilo. O atrelado à inflação, né, o Juro 11, ele já tem uma perspectiva de ter um retorno maior, só que ele oscila um pouquinho mais. Então, assim, nada vem de graça. Então, ele é o cara que vai buscar um pouquinho mais de retorno, então talvez ele não tenha o mesmo nível de consistência quando você estiver pensando em rendimentos que o CDI 11, por exemplo, né? Já o CRA 11, ele tem uma carteira que ela é principalmente composta por CDI, então acaba tendo assim, nesse aspecto de consistência dos dividendos, acaba sendo mais parecido com o CDI 11, né? Mais então, recorrente, mais né? consistente, uma recorrência maior. Essa até é a próxima pergunta, assim, como que você vê a composição desses dividendos mensais, né? O que o investidor pode esperar? Então, se o investidor, acho que tem que entender qual que é o objetivo do investidor. Se o investidor ele quer simplesmente ir recebendo ao longo do tempo os rendimentos na forma de distribuições, ou seja, ele quer que isso volte para o bolso dele, né, aí eu acho que montar uma carteira, né, diversificada entre eles pode fazer mais sentido. Já se ele quiser uma recorrência maior nesses dividendos, uma consistência maior, porque ele vai usar esses dividendos para alguma coisa, talvez as estratégias atreladas ao CDI sejam mais interessantes. Muito bem. Bom, todos esses nossos fundos listados têm ali um site para cada um deles, que é o próprio ticker mesmo, e todos têm aquele Power BI, que é aquele relatório interativo em que a gente abre 100% das informações, algo bem transparente também para vocês. Muito obrigada, viu, Ulisses? E até mais, até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.